Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Assim que a gente abriu aqui a igreja, a gente pregou no livro de João. O livro de João tem algumas características que é interessante. O livro de João traz os 7 eu sous de Cristo. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a porta por onde entram as ovelhas, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. O livro de João também traz o encontro de Jesus com algumas pessoas, o diálogo de Jesus com algumas pessoas específicas, né? Naquela hora ali que não era muito comum as mulheres irem tirar água de meio-dia. Jesus começa um diálogo com ela. No meio daquele diálogo, Jesus mostra quem aquela mulher era. Jesus mostra quais eram os pecados daquela mulher. E Jesus também revela para aquela mulher quem ele era. E aí a discussão, o diálogo continua. E chega uma hora que ela faz uma pergunta para Jesus. Havia uma longa discussão e briga que o local verdadeiro da adoração a Deus deveria ser Samaria, e outra parte dos judeus afirmavam que o lugar verdadeiro da adoração deveria ser Jerusalém. E ela pergunta, como samaritana, ela fala isso com Jesus. Afinal, Jesus, qual é o lugar certo para adorar? É Jerusalém ou é Samaria? E aí Jesus diz assim: chegará o tempo em que o Pai buscará adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O grande foco da adoração não é se vai ser em Jerusalém ou se vai ser em Samaria, mas sim a maneira, né, pautada por Deus, movida pelo Espírito, para adorarmos a Deus através do Espírito Santo e em verdade. Meus irmãos, Deus deseja que nós sejamos adoradores a eles por inteiro. Adoradores com corações e atos por inteiro dado a Ele. Deus, como Deus, é Ele quem determina a maneira como Ele deve ser adorado. É Deus quem determina como o seu povo deve viver. Deus é ao mesmo tempo o Salvador e o juiz do mundo. É importante a gente entender essas coisas. A Bíblia, quando nós lemos as suas histórias, principalmente as histórias dos personagens, nós percebemos que a Bíblia não é somente um livro de vitórias. Ela também traz os pecados dos seus personagens, porque a proposta da Bíblia é ser um livro real, é ser um livro verdadeiro, onde há bons exemplos e maus exemplos. Então Deus, como aquele objeto máximo a ser adorado, a Bíblia fala que, assim como o presbítero Zé Carlos leu aqui na liturgia, os olhos de Deus estão sobre os verdadeiros adoradores. Então a grande pergunta que nós precisamos fazer nessa noite é: que tipo de adoradores nós somos? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Atos 5, versículos de 1 a 11. Atos 5, de 1 a 11, nos diz o seguinte: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade seria sua, e depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor sobre todos os que souberam do que tinha acontecido.
Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, levando-no para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, sem saber o que havia acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: sim, foi por este valor. Então Pedro disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando, os moços viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram ao lado do seu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós clamamos a Ti, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, da nossa vida. Sabemos, ó Pai, muitas vezes daquilo que o Senhor espera de nós, e lamentamos, ó Pai, pelas inúmeras vezes que nós estamos aquém daquilo que o Senhor requer de nós. Senhor, nos instrui, ó Pai, mediante a Tua palavra. Desvenda, Pai, os olhos do nosso coração, para que a gente não olhe para Ananias e para Safira como algo distante, como algo que não me toca, como algo que não fala a mim. Porque se foi inspirado na Tua palavra essa história para estar colocada aqui, é porque ela quer falar para a gente hoje. Então que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fale para nós nessa noite. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, até aqui a chegada do capítulo 5. Vermos o início da história da igreja é uma coisa assim que nos... Quase que não, né? Mas nos envergonha em muitos aspectos, porque ver a igreja no início e tudo que estava acontecendo na igreja era algo maravilhoso. Você vê o Pentecoste, Pedro pregando, eles falando em outras línguas, o nome de Deus sendo anunciado, e uma pregação 2.000, outra pregação 3.000. O povo tendo comunhão, partindo do pão, participando do culto, se empenhando na doutrina, unânime na oração, perseguição e eles firmes em oração, testemunhando com ousadia o evangelho. É um relato maravilhoso. Milagre sendo feito pelos apóstolos. Até que no capítulo 5, versículo 1, tem um entretanto. Aqui o finalzinho do capítulo 4, mostrando um pouco do espírito, do enchimento de Deus sobre a igreja, falando que começou-se uma prática na igreja primitiva. O tamanho da igreja, de ter crescido tão rápido, trouxe necessidades grandes inesperadamente. Então, movidos pelo Espírito, alguns homens fizeram o seguinte: venderam seus terrenos, suas casas, outros as suas coisas, pegaram o dinheiro e disseram: eu estou vendo que tem muita gente que está necessitada. Está aqui. A gente está botando aí na mão de vocês para vocês administrarem aí conforme a necessidade de cada um. E aí uma das pessoas que fez isso foi Barnabé, que é colocado no finalzinho do capítulo 4. Barnabé, que era conhecido como aquele que consolava, o encorajador. O nome dele não é Barnabé, o nome dele é José. Mas ele fazia tanto isso que botaram o apelido, né, dele, que acabou virando o nome de Barnabé. E é colocado como exemplo aqui no versículo 37, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Barnabé é um desses nomes. Meus irmãos, o capítulo 5 mostra que esse encanto inicial da igreja não duraria para sempre. Essa fase boa, linda, pura, empolgante, não duraria para sempre. Porque essa igreja, assim como a nossa, é composta por pecadores. É composta por homens e mulheres que também têm as suas mazelas. No meio daquele povo todo, nós tínhamos pessoas falsas, crentes relapsos. Satanás havia começado o seu trabalho tentando perseguir a igreja pelo lado de fora, incentivando o sinédrio a impedir que eles falassem, movendo os homens que tinham autoridade para dizer: vocês não vão falar de Jesus Cristo. Mas não funcionou, porque eles pegaram as armas espirituais certas, eles oraram, o Espírito Santo agiu e eles continuaram o trabalho. Então Satanás pegou outra estratégia. Ao invés da gente tentar pressionar de fora para dentro, vamos começar a mexer
em quem está dentro. O ambiente da igreja era um ambiente de avivamento. Era um ambiente de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, em que as pessoas começaram com esses atos generosos de doação, que isso começou a incentivar outros. Isso começou a positivamente influenciar outros. Ananias e Safira viram a repercussão daquilo. Como as pessoas falavam das pessoas que tinham coragem de ter essa atitude. Com as pessoas que se desprenderam tanto dos seus bens, que conseguiram entregar na igreja, vender e dar para as necessidades dos seus irmãos. E aí eles assim, chegou para a mulher, vamos participar desse negócio? Vamos. Entretanto, eles quiseram participar do jeito deles. A motivação do coração de Ananias e Safira não era genuinamente adorar a Deus. Não era genuinamente estar preocupado com as necessidades dos seus irmãos. Aquela atitude aparentemente boa, ela se desviou através de um coração planejando uma mentira. Qual é o grande problema que ocorreu aqui, que a gente entende pelas palavras aqui que são usadas no texto? Que Ananias e Safira tinham um terreno, decidiram vender para dar no templo. E decidiram ficar com uma parte e doar a outra parte. Até aí, nada de errado. Ninguém estava dizendo, só recebemos o valor inteiro, viu? Quem quiser dar pela metade está proibido. A Bíblia não estipula nada sobre oferta. Ela fala que a oferta deve ser dada conforme a alegria do coração, conforme Deus propõe no coração. Então, se eles quisessem vender o terreno e dar metade, está tudo certo. Glória a Deus, já ia ser ótimo, né? Imagina aí que você vende um terreno por 100 mil e vai dizer, não, eu vou ficar com 50, vou dar 50 para a igreja. Benção, meu irmão. Mas não foi isso que eles fizeram. Eles combinaram e fizeram, a gente vai vender, a gente fica com a metade, e entrega a metade, mas a gente afirma que foi o valor total. Vendemos um terreno por 50 mil, está aqui os 50 mil. E aí, Pedro, não só cheio do Espírito Santo, como apóstolo do Senhor Jesus, ele exorta, ele faz uma função aqui profética, né? E a primeira acusação que Pedro faz para Ananias é: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Satanás começou a fazer uma influência no coração de Ananias. E Pedro alerta aqueles assim, você podia ter parado isso, mas você permitiu. Você permitiu que as sugestões de Satanás invadissem e preenchessem o seu coração. Que sugestões são essas? Ananias, você não precisa escolher. Você pode ter os dois. Você pode ser louvado pela igreja e ainda ficar com dinheirinho para você. Quem vai descobrir? Quem vai saber que você fez isso? Pô, vai agora adivinhar? Ananias e Safira foram tentados e caíram na tentação de pensar que era possível dar a Deus sem perder. Cair naquela mentalidade de rebanho. Tantos pecam, não acontece nada. Qual o problema? Não tá nada demais. Olha, meus irmãos, pense numa frase, tem tudo a ver com Satanás. Tem nada demais. Satanás ama essa frase. Quando o Espírito Santo começa a dizer para você, meu filho, toma cuidado, ele fala, que é isso? Tem nada demais. E Satanás, como pai da mentira, conta a mesma mentira, né? Foi maravilhoso o texto que o reverendo Zé Carlos, foi promovido, hein, Zé Carlos?
o presbítero Zé Carlos leu, quando Satanás diz assim no ouvido da Ananias e Safira, vocês não vão morrer. Não vai dar nada errado. A mentira é antiga, né? Meus irmãos, Jesus deixou muito claro lá no Sermão do Monte que nós temos uma tentação especial em 3 situações. Quando nós oramos, quando nós jejuamos e quando nós doamos. A tentação de que a gente faça essas coisas para que os outros me vejam fazer essas coisas. E não pelo verdadeiro desejo de fazer aquilo pelo Senhor. Se o meu objetivo é cultivar relacionamento com o Senhor, para que os outros precisam ver que eu estou orando? Fecha a porta. Jesus fala para a gente trancar a porta. Se o meu objetivo ao jejuar é a gente buscar uma comunhão maior com o Senhor, é ter um momento maior de dependência do Senhor, paguei fazer cara de coitado. É você com o Senhor, lave seu rosto, e não chega na reunião de oração da quinta-feira e fala, rapaz, eu estou com uma fome. Para que diz uma pergunta dessa? Tá com fome por quê? Quer eu tenho uma bolachinha aqui. Não, porque hoje eu estou de jejum. Existe gente na internet ganhando dinheiro, filmando eles ajudando as pessoas. Então tá ajudando, né? Ele está transformando. Ó, chega um menininho vendendo cocada. Quanto é a cocada? R$10. Eu vou pagar para tu 500. Olha. Ai, que coisa linda. Ele está monetizando o vídeo, gente. Também no Sermão do Monte, Jesus nos adverte que não é possível servir a Deus e as riquezas. Não é que não é possível ser rico e servir a Deus. Não é isso que Jesus está dizendo. Você não vai encontrar na palavra de Deus dizer que ser rico é pecado. Não é pecado. Pecado é quando nós somos controlados pelo dinheiro. É quando o dinheiro é a razão da nossa existência. É quando a nossa segurança é colocada no dinheiro. É quando o dinheiro é tirado e a gente perde o chão e entra em desespero. Aí o dinheiro está sendo nosso Deus. Aí não tem como ser crente servindo a riqueza e ao dinheiro. Meus irmãos, a tentação, que é esse momento aqui, onde Satanás começa a sugerir na mente de Ananias que ele pode ganhar os dois, que não vai acontecer nada. A tentação é o momento onde o nosso coração deseja algo ilícito. Ou algo legítimo pelo meio errado. Satanás geralmente sugere ao nosso coração o que é que nós vamos ganhar com o pecado. Se você fizer isso, você vai poder desfrutar isso, vai ser gostoso, vai ser assim, vai ser daquele jeito, você vai poder fazer isso, vai poder fazer aquilo. Ele faz essas duas coisas. Ele salienta o que você vai ganhar e ele minimiza a consequência. Não vai acontecer nada não. Isso é besteira. Não é um negócio tão sério. Meus irmãos, o primeiro estágio do pecado, a tentação, cada um de nós é tentado de uma maneira diferente, em áreas diferentes. A tentação é essa mistura dos desejos do seu coração, porque ninguém é tentado numa coisa que você não deseja. Eu gosto muito desse exemplo. Tem muita gente, e eu conheço alguns irmãos, ou algumas pessoas que estão lutando, por exemplo, na área da bebida. Eu nunca bebi. Isso não é mérito meu, não. Eu nunca bebi e ainda mais, às vezes que eu botei um álcool na boca, nem que fosse um vinho chique, né? Pro restaurante, para comer espaguete. Eu não gosto de álcool. Eu não gosto, eu, pessoalmente, Daniel, não gosto do gosto de álcool. Resultado, álcool para mim nunca é uma tentação. Você pode me deixar um mês trancado num depósito de bebida. Eu não vou tocar nenhuma. Eu não gosto. Isso para mim não é tentação. Já outras áreas, para mim é tentação. Para um irmão mentir foi coça na boca. Para outro não tem quem faça ele mentir. Nós somos tentados de maneiras diferentes. A tentação é uma combinação de 3 coisas: o desejo do seu coração, as sugestões de Satanás e as oportunidades que o mundo cria. Quando essas 3 coisas andam juntas, o pecado vai nascer.
O que esse texto está mostrando é uma realidade difícil para a gente entender. É possível você estar na igreja com o coração cheio de Satanás. É possível até você ofertar na igreja com o coração cheio de Satanás. Satanás não é o culpado de tudo. Né? Quebra a máquina de lavar, Satanás hoje está fogo. Não, a máquina de lavar quebra, as coisas têm fim, né? Mas ele tem participação na nossa vida. O que acontece com Ananias e Safira é que eles tentam conciliar pecado com adoração a Deus. E Deus mostra que essas duas coisas são inconciliáveis. Ananias e Safira cederam à tentação, a proposta que é possível ganhar sem sofrer as consequências, e aí nasce o pecado. A Bíblia é enfática em dizer que nem Ananias, nem Safira foi de inocente na história. Porque no versículo 2 faz, mas reteve uma parte de dinheiro e Safira estava sabendo. Não foi uma parada que Ananias fez e aí Safira ficou, foi, a gente vendeu, não deu não? Não foi. Ela soube exatamente o que estava acontecendo. Então, é um pecado que foi premeditado. O marido e a mulher crente aqui não fez o seu papel. Qual é o seu papel? Alertar o outro. Amor, tá errado esse negócio. Tu não tá vendo, não, é? Mas, amor, é só uma parte. É só tu dizer a verdade. E aí o marido ficar. Se ele fosse sozinho, eu disse, aí é problema dele. Eu disse ele para não fazer. Ele tá errado. Mas não. Ninguém alertou ninguém. Ninguém colocou, né, um impedimento para aquilo dali. E aí Ananias vai, combinando o pecado, vai lá no pé dos apóstolos, entrega o valor e faz, eu vendi por esse valor e o terreno. Meus irmãos, quando Pedro fala, é como se Pedro fala assim, rapaz, como é que pode um negócio desse? Pedro fica perplexo com como o pecado cegou Ananias. Pedro fala, rapaz, o terreno não era teu. Tu não precisava trazer nada, tu podia ficar com o terreno todinho. Uma vez que tu vendeu o terreno, o dinheiro não era teu. Ninguém mandou tu trazer não, pô. Agora tu vem aqui, traz uma metade, ainda mente dizendo que é tudo. Meus irmãos, como eu já disse, o problema não é ter dado uma parte, é essa mentira. Se ele só falasse a verdade, aquele dinheiro ia ser uma bênção. Mas o que eles queriam é que eles queriam a capa de pessoas que eram espirituais. É exatamente o que Jesus chama de sepulcro caiado. Né? Aqui em Olinda tem um bairro chamado Casa Caiada. Sabe o que significa caiado? Pintado de cal. Você olha o sepulcro por fora, tudo branquinho. Só que por dentro, tá podre. Até a pintura é ruim, porque cal a gente sabe que não dura. Então por fora tá tudo bonitinho, mas por dentro tá podre. Mas caramba, vocês estão aqui doando dinheiro, mas por dentro vocês estão pensando no próprio bolso de vocês, vocês estão pensando no ganho de vocês, vocês estão pensando na igreja bater palma para vocês. E aí, o pecado é cometido de maneira inquestionável por Ananias. 3 horas depois vem Safira, né? E parece que Pedro tá... Ô Safira, vem cá. Foi por 50 mesmo que vocês venderam? Quase que dando a dica, né? Sim. Foi por esse valor que a gente vendeu. Sai, meu pai. Pedro faz a pergunta, mas a consciência de Safira está morta já. Está ali anestesiada, cauterizada. Esse é o ponto, gente, que Safira podia quebrar a submissão dela. Ela, como esposa, precisava ser submissa a Ananias. Mas nesse ponto aqui, ela podia dizer assim, olha, no começo, a gente combinou de dizer que foi uma coisa, mas eu já me arrependi, porque eu sei que esse negócio está errado. Na verdade, a gente vendeu pelo dobro, a metade está lá em casa.
Meu marido combinou comigo, mas eu não vou assinar com esse negócio não, que tá tudo errado. Ela não podia fazer isso. Ela devia fazer isso. O nosso casamento, a submissão da esposa ao marido não se deve quando a palavra de Deus está acima disso. Ananias não podia pedir para Safira para ela pecar através da mentira. Não podia. A esposa estava legalmente, biblicamente protegida para desobedecer. Mas ela não o fez. Tanto Ananias quanto Safira estavam cegos pelo pecado. E eles decidiram mentir para um Deus onisciente. É tolo, é ridículo. É tão ridículo como foi a postura de Jonas no começo, que tentou fugir de um Deus onipresente. E Jonas pegou um barco para ir fugir de Deus. Como é que o cara, profeta, quer fugir de Deus pegando um barco? É igual a Ananias e Safira querer esconder uma mentira de Deus. Tem um detalhe interessante nesse texto aqui, que no versículo 3, Pedro fala assim, ó, para que vocês mentissem ao Espírito Santo, né? E quando você chega no versículo 9, ele fala assim, E ele fala, porque vocês entrarem em acordo para tentar o Espírito de Deus, são duas palavras que ele vai usar em outras palavras, outras traduções da Bíblia. Aqui, ó, no versículo 3, versículo 4, ele fala, para que vocês mentissem ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Quando chega no final do 4, ele fala, você não mentiu para os homens, mas para Deus. Em uma hora, Pedro fala que eles mentiram para o Espírito Santo, e em outra hora ele fala que eles mentiram para Deus. Ou seja, Pedro não faz diferença entre o Espírito Santo e o próprio Deus, né? Porque o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Meus irmãos, o que é que nós precisamos aprender com esse texto? Vimos um pouco sobre tentação, agora sobre pecado. Toda mentira que você faz, acima de tudo, é uma mentira contra Deus. Mesmo que você não esteja na igreja. Mesmo que você não esteja na frente do pastor. Menino, tu vai fazer na frente do pastor, é? Fora do pastor pode. Né? É aquela pessoa que fala, a cada 10 palavras que ela fala, 9 é palavrão. Na igreja, aqui não pode. Aqui é a igreja. O palavrão é uma ofensa contra o prédio ou contra Deus? É contra Deus. Então não deve ser falado em canto nenhum. A mentira é uma ofensa contra o pastor, mas é aquele senso, eu só obedeço quando eu posso ser pego. Meus irmãos, o chamado da igreja é um chamado de integridade. Integridade é a palavra que vem da palavra chamada por inteiro. Devemos dar a Deus com sinceridade aquilo que Ele exige de nós. Para mim é muito triste quando nós falamos de igreja e a gente tem que pregar várias vezes falando sobre dízimo. A palavra dízimo significa 10ª parte. O mínimo que Deus exige de nós é a 10ª parte dos 100% que Ele nos dá. O dízimo não é uma forma e uma maneira de você ajudar a igreja. O dízimo faz parte do culto porque é uma maneira de adorar a Deus conforme Ele nos prescreve. Então, quando eu digo que eu sou dizimista, mas uma parte do dízimo fica na minha casa, sabe o que você está fazendo? Você está mentindo igual a Ananias e Safira. Você está retendo uma parte que é do Senhor. Da mesma forma, eu enxergo algo que a gente tem perdido de uma maneira muito grande. O dia do Senhor. Nós temos passado a mentalidade da segunda-feira para o domingo. O domingo é dia de eu fazer tudo que eu quero, contanto que eu vá para a igreja. Domingo é um dia de descanso. Domingo é um dia de adoração ao Senhor, particular e público. É o dia que a sua devocional pode ser mais cumprida, é para isso o dia. Mas sabe o que acontece?
O domingo é todo meu, eu ainda chego atrasado no culto, fico aqui 1 hora e vou para casa. Meus irmãos, nós não estamos falando de hábitos. Nós estamos falando de adoração a Deus. Você quer ver a diferença? Se você soubesse que Jesus estaria fisicamente presente no culto, de que hora você chegava? Então eu pergunto, que homens e mulheres de fé nós somos, que nós só chegaríamos na hora se Jesus estivesse fisicamente presente, porque presente ele está. Incorremos no mesmo pecado. Com a boca pronunciamos que nós vamos todos os domingos na igreja, mas a gente não se importa de estar lá na hora certa todos os domingos. Não estou falando imprevisto, tá, gente? Quando nós não fazemos as coisas da maneira como Deus manda, nós não estamos adorando a Deus em verdade. Nós não estamos colocando o nosso espírito alinhado com a vontade do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a igreja existe para espelhar o Deus Santo. A igreja existe para ser diferente. A pregação da verdade, ela se dá pelo contraste. Nós somos regidos por valores diferentes. Nós somos regidos por princípios diferentes do mundo. Nós somos uma igreja de pecadores. Nós não temos uma igreja perfeita. Mas isso não é desculpa para a gente banalizar os nossos erros. Ah, não, isso aí todo mundo faz besteira. Qual o problema? Eu lembro de uma frase que me fez já me pensar na minha vida muitas vezes. Assim, quando você for dar uma desculpa para você mesmo, primeiro saiba se Deus aceita aquela desculpa da maneira como você está dando. Não, eu não fiz isso por causa disso, por causa daquilo, porque é assim, porque é assado. Tente dar essa desculpa para Deus primeiro, para ver se Ele aceita. O que nós somos marcados, o ideal seria que a gente fosse marcado pela perfeição, mas enquanto nós estamos nesse mundo, nós devemos ser marcados pela luta. Pela guerra intensa contra qualquer tipo de pecado. Seja ele estampado, pecado da imoralidade, pecado, eu não mato, eu não roubo. Todos os tipos de pecado estão no nosso alvo para a gente atirar nele na cabeça. Para a gente não querer aquele pecado na nossa vida. Quando nós fazemos algo certo, ou deixamos de fazer algo certo por conta do elogio dos homens, nós estamos agindo igual a Ananias e Safira. Não vou fazer isso porque se eu fizer, fulano vai ver. Olha, muito bem, viu? Ou disse, não, eu não vou fazer isso porque vai que o povo não gosta. O pecado de Ananias e Safira foi tentar fazer uma dicotomia, que é possível ter uma vida aparente diante de Deus e uma vida escondida. Então a pergunta que eu quero fazer nessa noite para você, o que é que você está tentando esconder de Deus? O que é que está lá na sua vida que você está achando que ninguém está sabendo? Que você está achando que ninguém nunca vai descobrir? Que ninguém nunca vai tocar naquilo dali? O que é que você está entregando a Deus que você está afirmando que é tudo que você tem, mas você está retendo uma parte para você? Aquilo que você prometeu entregar para o Senhor, aquilo que você se comprometeu em dar para o Senhor, mas na verdade uma partezinha está ficando para você e você está dizendo que está entregando tudo. Eu gosto muito de uma frase do reverendo Augusto Nicodemos que ele fala, em questão de integridade, R$1 vale tanto quanto 1.000.000. Não, mas é só R$1, qual o problema? Ah, 1.000.000 não, que é isso, nunca seria capaz. Quando nós estamos falando de integridade, aconteceu uma coisa na minha casa, que para mim foi uma lição também muito importante. Meu pai, quando se acidentou, a gente era pequeno, então precisava de um adulto, né, para ajudar eles na tarefa do dia a dia da casa. Até hoje essa necessidade existe.
E aí meu pai contratou uma pessoa para ajudar ele a ir pro trabalho, passar da cadeira, sair do carro, não sei o que, fazer as coisas, enfim. E aí uma pessoa que ele contratou no primeiro dia de trabalho. E aí meu pai deu os mais novos vão patinar, né? O vem, mas é o passe, né? Na época da gente era o passe. E aí teve uma situação lá que ele deu os passes para a semana toda. Quando chegou na sexta-feira, o cara fez: seu Sérgio, tá faltando aqui o passe da sexta-feira. Aí ele fez: não tá faltando não. Eu dei a você o passe da semana inteira. Não, seu Sérgio, só deu só até a quinta-feira. Aí meu pai fez o seguinte: olha, tá aqui o de hoje. Não precisa voltar mais não. Como assim, seu Sérgio? Se você está disposto a me roubar num passe, você pode me roubar em qualquer coisa. Pode ir, eu não quero mais não. Aí o que a gente pode pensar? Nossa, que duro, né? Já é um cadeirante. Se você está disposto a roubar um cadeirante num valor tão pequeno, muito fácil daquilo escalonar. Meus irmãos, Ananias e Safira foram cúmplices uns dos outros. A Bíblia fala que nós não devemos ser cúmplices de ninguém. É melhor arriscar o seu trabalho, é melhor arriscar a sua amizade, é melhor até você arriscar o seu casamento. Não seja cúmplice de ninguém. A nossa fidelidade a Deus precisa ser cega, inquestionável. O que Deus coloca aqui de contraste no texto também é que Ananias e Safira não tiveram temor do Senhor. Eles estavam mais preocupados com as falas dos homens, dos seus irmãos da igreja, do que com o Senhor. A oferta sagrada embalada numa mentira é uma afronta para Deus. Pedro aqui fala que eles tentaram, né, no versículo 9. Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Tentar aqui é um sinônimo de provar. É como aquela... Já viu aqueles filmes antigos, pra você saber se a moeda era de ouro, dá uma mordidinha, né? Vamos ver se é verdadeira. Eles quiseram tentar o Espírito Santo. Jesus havia dito lá em João capítulo 16 que o Espírito da verdade viria para convencer vocês do pecado e do juízo. Será? Será que o Espírito Santo vai convencer a gente da verdade e do juízo mesmo? Será que ele vai ser o Espírito da verdade mesmo? Tentaram o Espírito Santo de Deus. E é por isso que Deus, de maneira extraordinária, executa um juízo imediato. Terminou de falar? Pô! Foi o quê, pastor? Foi um choque? Foi um ataque cardíaco fulminante? Meu amigo, foi Deus que matou. A causa da morte, pouco importa. E desde o Antigo Testamento, quando a morte era causada por um juiz de Deus, a orientação de Deus era: enterre logo, tem nem pranto. Eles pegaram Ananias, podiam ter avisado Safira: ó, teu marido morreu. O quê? Foi. Vocês mentiram, porra. Pegou, vai enterrar o homem. Não tem pranto, não tem nada. É muito comum quando a gente lê um texto desse, faz: meu pai. Foi muito duro esse negócio. Só porque mentiram. Eu acho, se uma punição dessa fosse colocar sobre a igreja, não tem nem mais igreja. Meus irmãos, quando a gente acha que essa punição aqui foi muito dura, sabe por quê? É porque a gente tem uma visão muito fraca da santidade de Deus. A gente acha que a santidade de Deus é igual a nossa. Que hora é, hora não é, hora a gente tá bem, hora tá ruim. E não que a santidade de Deus e a sua justiça odeia o pecado. Você tem que entender que o nosso pecado, o nosso mundo, da maneira como ele está fundado no pecado, traz a ira de Deus. Tem um teólogo chamado R.C. Sproul, um americano, que ele fala que todo pecado não é algo pequeno.
mas sim uma traição cósmica que visa tirar Deus do seu trono. Todo pecado que nós cometemos é uma afronta gigantesca para o Deus que estabeleceu as regras desse mundo. Para Deus, o pecado nunca vem no diminutivo, mas só uma mentirinha. Não, estou com invejazinha. Para Deus nunca vem no diminutivo. Meus irmãos, o que deveria nos espantar nesse texto não é com o juízo imediato de Deus sobre Ananias e Safira. O que deveria realmente nos espantar é com o não juízo de Deus imediato sobre a nossa vida. É olhar para a sua vida assim, Senhor Deus, então por que que eu não morri ainda? Por que que eu não fui fulminado ainda? Porque eu tenho também. Deus escolheu esse fim para esse casal por vários motivos. O primeiro motivo pelo qual Deus matou Ananias e Safira na hora é para mostrar a ele e a nós que Deus não comunga com o pecado. Deus não faz acordos com o pecado. O segundo motivo é porque ele quer mostrar para nós que a sua igreja precisa ser santa. Eu lembro quando eu cheguei na igreja de Fernando Noronha, no começo, quando eu fui para lá em 2013. Havia tantos irmãos em situação de pecado que foi disciplina. Eu liguei pro meu pai. Eu disse, pai, eu não aguento mais disciplinar o povo aqui. Esse meu filho, a igreja precisa ser santa. Se ela não for santa, é melhor ela fechada do que ela aberta. Eu disse, amém. Então, se a igreja for fechada por causa da disciplina, vamos continuar. Graças a Deus, o Senhor teve misericórdia. Mas a igreja precisa ser santa. Terceiro motivo. Deus matou Ananias e Safira de maneira imediata para consolidar o ministério dos apóstolos. Estavam tratando o apóstolo como uma coisa qualquer, né? Historicamente não é, são 12 homens selecionados pelo próprio Senhor Jesus para dar continuidade ao seu ministério de maneira histórica, isolada. Não existe mais apóstolo. Os apóstolos foram os 12. E principalmente, para alertar a igreja. O propósito de Deus, para Ananias e Safira, para essa nova igreja de mais de 10 mil pessoas, é para que eles tivessem a correta percepção do temor que nós devemos ter pelo Senhor. Aquela disciplina se espalhou oralmente, né? Já começou aqui no versículo 5, né? Quando ele fala assim, e sobreveio grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido, já de Ananias. Depois na Safira, versículo 11, sobreveio grande temor a toda a igreja. Se espalhou a história. E todos aqueles que ouviram destes acontecimentos. Não se brinca com o Deus. Não se brinca com Deus Israel. Não se brinca com Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se você não ouvir essa mensagem hoje à noite e não ficar com o mesmo temor, tome cuidado por você mesmo. Tem alguma coisa errada com o seu temor pelo Senhor. O mais espantoso, gente, não é Deus efetuar esse juízo imediato. Nós devemos ter medo do juízo de Deus. Sim, nós devemos. Nós devemos temer o poder e a glória do nosso Deus, nós devemos. Porque todos aqueles que são colocados na presença do Senhor, a primeira sensação que eles sentem é de morte. Quando Daniel se encontra com um anjo do Senhor, suas pernas se desfalecem. Quando o João se encontra na presença do Senhor, suas forças se esvaem. Quando Isaías se encontra na presença do Senhor, ele fica sem forças. Ele toma consciência do seu pecado. Nós devemos entender que um dia nós estaremos face a face ao Deus Criador do mundo inteiro que diz, meus mundo, minhas regras. E que nós prestaremos contas de tudo a Ele. É o que o sábio fala em Eclesiastes. Olhe, jovem, desfrute da sua juventude. Mas se lembre de uma coisa. Você vai prestar conta de tudo ao seu Criador. Então é melhor você se lembrar dele na sua juventude. Eu lembro uma pessoa que eu estava tentando resgatar de volta para Jesus, que já tinha sido uma bênção no reino de Deus.
E a sua vida estava caminhando completamente diferente dos caminhos do Senhor. E eu disse assim para ele: o que é que tu vai dizer no dia que os olhos de Deus estiverem mirados nos seus olhos? O que é que tu vai dizer? Ele não teve resposta. Porque quando nós vivemos contrário à palavra de Deus, a gente vive numa eterna ilusão que esse dia não vai ocorrer. Mas nós que somos crentes em Cristo Jesus, sabemos que esse encontro um dia virá, seja imediatamente ou seja na eternidade. Meus irmãos, o mais espantoso dessa história não é o juízo imediato de Deus. O mais espantoso é que o Deus que se ira com o pecado mandou o seu Filho Jesus para morrer por nós, para que nós pudéssemos ser salvos da sua ira justa. É Deus olhar esse ser humano disposto a maquinar contra ele e ainda assim entregar o seu Filho em amor. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos falar o que nós lemos hoje no Salmo, que a sua misericórdia dura para sempre, porque Jesus morreu e ressuscitou, e a nossa misericórdia está viva para sempre. Jesus é o único que agradou a Deus plenamente. Jesus é o único que pode nos livrar do terrível juízo que nos espera. Se nós temos a Cristo, nós devemos olhar para o nosso juízo com temor. Mas se nós temos em Cristo, a palavra de Deus fala que agora não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus. Não porque eu sou perfeito, mas porque Cristo Jesus, o meu Salvador, o é. Se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você ainda não confessou o seu pecado e não clamou a Cristo Jesus por salvação, hoje você tem uma oportunidade de fazer isso. Mas se você já é crente no Senhor Jesus e ainda assim existe pecado que você está tentando esconder, hoje é noite de confissão também. Hoje é noite de eu colocar esse pecado diante de Deus e clamar a Ele que Ele me perdoe. Vamos baixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Ao ouvir essa história, Pai, de Ananias e Safira, como o nosso pecado se maquia e nos faz pensar que não é conosco, Senhor. Senhor Deus, te louvamos pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, porque Ele é a proposta de salvação para nós, Senhor. Senhor Deus, eu te peço, primeiro, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Vem nos salvar, Senhor Deus, vem ser o nosso Senhor, o nosso Salvador. Senhor, eu te peço, ó Pai, como pastor dessa igreja, nos perdoa, ó Pai, pelos nossos pecados. Eu não conheço o coração de cada um. Eu não conheço o que é que o Teu Santo Espírito está trazendo à mente de cada um, Senhor. Mas Tu, como cabeça da igreja, o sabes. Nos livra, Senhor Deus, de um arrependimento falso. Nos livra, Senhor Deus, de um arrependimento da boca para fora. Que a gente acaba consertando um pecado fazendo outro. Nos ajuda, ó Pai, a Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Para que sejamos sinceros e devotos a Ti. É assim que nós oramos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.